pessoal, hoje é domingo, é 1h27 da tarde e esse é mais um vlog em que eu tento ler por 24 horas como a Rory Gilmore. Se você nunca assistiu Gilmore Girls, que é a minha série favorita da vida, essa série vai focar em duas personagens que são uma mãe e uma filha e a gente meio que segue a história de vidas delas durante um período de tempo, que é mais ou menos do final do ensino médio da Rory até o final da faculdade dela, e a gente segue tudo que vai acontecer na vida dessas duas personagens, os conflitos, etc. Uma das características principais da Rory, que é a filha, é que ela lê muito. Na série são citados mais de 300 livros, eu vou deixar aqui embaixo o link para uma lista em que tem todos esses livros. E aí eu resolvi tentar ler como a personagem por 24 horas. Eu já fiz isso antes, eu vou deixar o link aqui nos cards, eu gosto bastante daquele vídeo. Mas essa ideia surgiu porque eu vi um vídeo de uma booktuber gringa que fez isso, então eu também vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo. E, enfim, eu vou tentar ler como a Rory Gilmore por 24 horas. Eu, geralmente, nos meus vlogs de 24 horas, eu divido em 12 horas por dia. Tipo, eu vou ler 12 horas hoje e 12 horas amanhã. Hoje eu vou começar às 2, então eu vou ler até às 2 da manhã. Às 2 da tarde, no caso, né, que daqui a pouco. Eu vou dormir, aí amanhã eu faço a mesma coisa. Começo num horário e vou até o horário. E ao todo dá 24 horas, eu acho que vocês entenderam. Além de ler os livros que são citados na série, como eu falei, tem a lista e tudo mais, nesses vlogs eu faço algumas coisas pra ser parecida com a Rory. A primeira delas é que eu tento ler em lugares diferentes, mas lugares diferentes da casa, porque, né, a gente tá em pandemia, então eu não posso sair de casa, porque a Rory, ela lê em vários lugares, é basicamente aquele tipo de pessoa que literalmente leva um livro pra uma festa. Tem um episódio que ela vai pra uma festa e ela tá com um livro na mochila, então essa é uma das coisas que eu faço. Eu também tento tomar café durante esses vlogs, eu já tomo normalmente, mas um pouquinho mais, por causa da série também. E como eu falei, eu pego os livros que estão na lista. Dessa vez eu peguei 2 livros, um em audiobook, que é o Alice no País das Maravilhas. Eu peguei o audiobook em inglês e eu pretendo ouvir ele inteiro, porque é um audiobook bem curtinho. E o outro, que é o livro principal desse vlog, mas ele é enorme, que é o Christine, do Stephen King. Ele tem 500 e poucas páginas e eu nem comecei a ler ainda, e a minha meta é chegar pelo menos na página 300 desse livro. Se eu terminar, assim, eu vou ficar muito surpresa e muito feliz, mas eu pretendo chegar pelo menos na página 300, vamos ver o que vai rolar. Eu escolhi começar esse vlog especialmente hoje porque a Pan Gonçalves, que eu sempre falo dela nos meus vlogs, porque ela é uma das minhas booktubers favoritas, ela tá fazendo uma live de leitura de 12 horas, então eu vou ter sprint pra ler o dia inteiro com ela. Então é isso, eu acho que é o que eu tenho pra falar agora. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu falo com vocês depois e eu volto quando dá 2 horas e eu for começar a leitura. Eu provavelmente vou começar com Christine e vou pegar o Alice quando eu estiver cansada dessa história, que talvez aconteça. Enfim, eu estou esperando gostar desse livro. Eu geralmente gosto bastante de quase tudo do King. Eu acho que só Misery, que eu não gostei muito, mas enfim, eu tô esperando gostar, vamos ver, e aí vocês vão saber se vale a pena ler Christine também, né? Porque tem tantos livros que você tem que escolher o que ler, porque eu acho quase impossível ler todos os livros desse homem na vida. Bom, pessoal, até agora eu só li o prólogo, né? Tô bem no comecinho, mas eu queria mostrar pra vocês que a dona antiga desse livro, que eu acho que o nome... eu não sei exatamente qual é o nome dela, eu não consigo ler, mas é de 1987. E eu recentemente fiz um vídeo sobre comprar livros em sebos e várias pessoas falaram sobre isso, sobre dedicatórias e nomes dos antigos donos em livros. Pensando nisso, sabe? Como esse livro que tá em praticamente perfeito estado tava com outra pessoa desde os anos 80, sabe? Aqui tem o nome dela também, eu acho que talvez seja Eunice, não sei. Mas eu acho isso muito incrível. I am a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of war. There is no sickness, toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. I'm going there
us going home. And I know dark clouds will gather round me, and I know my way is rough and steep, but golden fields stretch out before me, where weary eyes. Bom, pessoal, agora é 6h32 da tarde e eu acho que eu já consigo conversar um pouquinho com vocês sobre o livro. Como vocês devem ter visto aí, eu li no meu quarto, aí eu fiz café e aí eu li no quintal da minha casa, porque tava bem fresquinho, bastante vento e tudo mais, como uma boa Rory Gilmore lendo em vários lugares. E eu tô lendo com os sprints da Pan, então eu leio e faço uma pausa quando ela faz, e eu tô na página 76 do livro, que eu acho que é um número legal pro horário. E até agora eu não senti medo nem nada. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, ele vai contar a história do Arnie. É Arnie, eu acho que fala. É Arnie. É do Arnie e do Dennis. Na verdade, a gente vê a história pelo olhar do Dennis, que é o melhor amigo do Arnie. E logo no começo, o Arnie ele compra um carro totalmente acabado. Preço assim super caro pro jeito que o carro tá, pelo estado horroroso do carro. E o carro é a Christine. O nome do carro é Christine. E é basicamente isso até agora, pelo o que eu sei da história e por ser o Stephen King, eu imagino que o carro vai ser alguma coisa maléfica, ele vai ter alguma coisa maléfica sobre ele e vai acontecer alguma coisa com esse carro que ele vai levar à morte e não sei. Até agora eu não senti medo com a história e eu costumo sentir bastante medo com as histórias do Stephen King, viu? Eu sei que tem muita gente que não sente, acha tipo o escritor muito legal, mas não sente muito medo. Eu costumo sentir bastante medo até hoje. O Iluminado é o livro mais, assim, de horror que eu já li, que mais me assustou na vida, mas até agora eu não senti, talvez porque eu não consegui captar muito essa ideia do carro ser uma coisa maléfica. O livro é muito, tipo, sobre esse personagem que é apaixonado por carro, né, o Arnie. E eu não gosto muito de carros, não ligo muito, então eu também não tô sentindo essa paixão do personagem pelo carro e essa relação que ele e o amigo têm com carros. Mas enfim, até agora eu tô gostando. A escrita do King é muito boa, né? Não dá pra negar isso. A escrita dele é muito boa, como ele constrói a história. Você fica preso mesmo quando são sobre carros, coisas que eu não tenho muito interesse. Teve uma cena que eu achei um pouquinho assim, que deu um pouquinho de medinho, que é quando um personagem tá lá e aí ele entra dentro da Christine, né? Sem ser o Arnie, o melhor amigo que tá contando a história. Ele entra dentro do carro e é muito bizarro como, tipo, o Stephen King faz esse carro parecer essa coisa horrorosa, tipo, que tá caindo aos pedaços, e quando o personagem entra, ele acha que é tudo perfeito e que ele vai ser levado a fazer coisas por causa do carro. E aí você fica com essa ideia de que o carro tá se mostrando como uma pessoa linda, que tem tipo a personificação do carro. Ele tá se mostrando como essa pessoa linda e no fundo, quando o personagem sai do carro e percebe a influência que o carro tava tendo sobre ele, você sente como se aquilo fosse um esqueleto, sei lá, um negócio sujo. É muito bizarro como o Stephen King consegue construir isso, eu gostei bastante. Só que lendo esse livro, eu tô começando a focar em várias problemáticas do Stephen King como autor, né? Isso já é bem discutido, ele é um ótimo escritor, eu gosto muito dos livros dele, mas querendo ou não, ele faz vários comentários machistas e gordofóbicos nos livros dele. Pelo menos nesse livro eu já vi um comentário que você pode ler como machista e vários comentários gordofóbicos, vários, tipo, ele fala que o personagem é gordo, ele vai falar sobre isso o tempo todo como uma ofensa e é, tipo, bem coisas que davam pra evitar, sabe? Você pode usar de outros recursos pra fazer o que ele quer fazer. E não é só, tipo, ele quer construir essas pessoas horríveis. Porque ele faz isso em vários dos livros dele. Então, assim, isso é complexo. Eu não vejo muita gente falando sobre, mas acontece bastante. Eu já vi algumas pessoas falando sobre, mas são poucas. Então eu acho importante ressaltar isso. Mas tô gostando do livro até agora. E ele tá num ritmo legal. Tipo, eu não tô cansada de ler. Então eu vou continuar lendo e eu não sei se eu vou pegar o Alice pra ler hoje. Vou continuar vendo as lives da Pan e provavelmente venho falar com vocês bem mais tarde. I'm going live
pessoal, agora é 9h27 da noite e eu jantei. Eu mostrei pra vocês, eu acho, eu comi um Happy 10. Eu não sei se isso vende em todos os lugares do Brasil, mas eu acho que sim. É tipo um negócio que você coloca coisa dentro e faz um lanche. Mas vocês viram aí, e eu comi isso porque em Gilmore Girls também uma das coisas que a Rory e a mãe dela faz é que elas comem muita besteira o tempo todo, tipo hambúrguer, pizza e sei lá mais um monte de coisa, e é muita coisa que elas comem. E é sempre umas coisas assim, sabe, uns lanches, uns negócios assim. Aí eu resolvi comer isso pensando na série. E enquanto eu comia e preparava a comida, eu comecei a ouvir o audiobook de Alice. O audiobook que eu tenho é dividido em 3 partes, né? E eu ouvi a primeira parte. E assim, Alice, eu não sei se todo mundo conhece a história. Eu lembro de assistir muitas vezes o desenho quando eu era pequena. Tanto que eu tô ouvindo o audiobook agora, o desenho da Disney, né? Eu tô ouvindo o audiobook agora e lembrando muito do desenho. E eu tava conversando com a minha irmã, eu tenho uma sensação esquisita em relação a esse desenho. Eu lembro de gostar muito quando eu era pequena, mas lembrando agora, eu não sei, me dá uma sensação meio ruim. Não sei porquê, mas aí eu tô ouvindo o audiobook, né, e a história da Alice no País das Maravilhas é que a Alice, ela vê um coelho andando assim e ele fala que ele tá atrasado, coelho falante, né, ela é uma criança e ele tá olhando um relógio e fala que ele tá atrasado e ela vê ele caindo num buraco de coelho. Eu não sei se tem um nome melhor pra isso porque eu tô com o audiobook em inglês, aí na minha cabeça fica Rabbit Hole, que é buraco de coelho, traduzindo literalmente, mas me parece errado o jeito que eu tô colocando. Eu não sei exatamente como é. Mas ela entra, é toca. Agora eu lembrei, ela entra numa toca de um coelho, porque ela vê ele entrando lá e ela segue ele. E aí ela cai no País das Maravilhas. E aí tem várias aventuras dela lá no País das Maravilhas. É um livro infantil, é divertidíssimo de ler, mas é isso, não tô amando, porque talvez eu não seja o público-alvo e não sei, eu só tô achando divertido mesmo. E agora que eu li a primeira parte, eu vou voltar pro Christine. A live da Pan acabou, de 12 horas. Eu acompanhei desde o momento que eu falei pra vocês, eu assisti inteira. E agora eu tô vendo a live do Lucas Barros. E, gente, assim, eu adoro o conteúdo que o Lucas produz. Então, se vocês não conhecem o Lucas, conheçam o canal dele, o Lucas Barros. Maravilhoso. E aí eu tô vendo a live dele agora, aproveitando, e vou voltar a ler Christine. E essa é a minha atualização por enquanto. Gente, desculpa esse ângulo estranho, mas hoje já é o dia seguinte. Ontem eu li até as 2 da manhã e agora é 10h47 da manhã, 10h47. E eu vou começar a ler, eu acho que hoje eu vou começar 1 hora, pra terminar 1 hora da madrugada. E hoje também eu decidi que antes de dormir eu não vou ler quando chegar mais ou menos perto da 1 hora. Eu vou assistir um filme que é citado na série. Porque do mesmo jeito que tem uma lista com todos os livros que são citados na série, tem uma lista no Letterboxd com todos os filmes que são citados ou assistidos durante a série. E aí eu peguei um filme de lá e vou assistir mais tarde, porque essa noite eu sonhei muito. Eu acho que eu tava com muita coisa na cabeça por causa dos livros, porque eu continuei lendo o Christine, do Stephen King. Eu cheguei na página 122 do livro, pouco, mas eu não leio rápido os livros do Stephen King, então tá bom. E aí eu quase terminei também de ler o Alice no País das Maravilhas. Eu li 85%, eu ouvi o audiobook, né? E uma coisa com Alice é que eu sinto que é um livro que eu vou precisar reler em algum momento no futuro, ou em português, ou no volume físico do livro, seja e-book ou o volume físico de fato, né? Eu não sei exatamente qual a palavra que eu tô procurando, mas que não seja audiobook, porque por mais que eu tenha um inglês intermediário, eu senti um pouco de dificuldade com esse livro. Eu entendi a história no geral, a história infantil do livro, mas eu acho que eu conseguiria ter captado muitas outras nuances da história que podem ser entendidas como a parte adulta do livro, ou parte mais existencialista da história, o que realmente esses livros infantis sempre têm, sabe? Essa questão moral e etc. Eu acho que eu teria captado mais se eu tivesse compreendido o inglês melhor, porque teve várias cenas que eu ficava um pouco confusa, porque é muita coisa acontecendo. Então eu acho que eu vou acabar dando tipo 3 estrelas pro livro, mas
eu sinto que eu preciso reler ele em algum momento da vida. Mas então eu li esses dois e eu li muito do Alice, né? Eu ouvi muito do Alice antes de dormir e aí eu sonhei a noite inteira e não consegui dormir direito. E eu não sou uma pessoa que sonho muito, então, tipo, eu fiquei muito cansada quando eu acordei. Eu não sei se vocês têm isso, mas quando eu sonho muito eu fico cansada porque eu sinto que eu não dormi direito. Então eu acho que antes de dormir hoje, em vez de ler, eu vou terminar o vlog assistindo um filme que é citado na série. Mas é isso. Provavelmente só volto pra falar com vocês mais tarde, depois que eu tiver começado a leitura do dia. E é isso. Bom, pessoal, agora é 7h42 da noite e eu acabei não gravando muito pra vocês hoje, durante a tarde, mas eu continuei lendo Christine, de Stephen King. Eu estou atualmente na página 178 do livro. Eu falei que eu queria chegar na 300, mas eu acho que o máximo que eu vou conseguir é 200, 250, mas talvez 200 seja a minha meta agora. Mas eu terminei o audiobook de Alice e eu terminei agorinha, e assim, como eu falei pra vocês, eu tive certa dificuldade com o inglês do livro, então eu pretendo reler esse livro no futuro, no volume físico, seja em inglês ou em português, mas pra ouvir o audiobook foi um pouquinho difícil, então eu acho que eu não consegui captar a história por completo. Eu dei 3,5 estrelas. Eu gostei muito de como o livro é uma história sem pé nem cabeça e passa muito a noção de como é a imaginação de uma criança. Sabe quando você vê uma criança brincando e aí ela tá falando sobre uma coisa, sobre uma historinha que ela tá montando ali com os brinquedos dela e do nada ela muda pra outra coisa. A Alice é tipo assim, ela tá contando uma história nesse pedacinho do País das Maravilhas que tá acontecendo ali e você nem percebe quando ela pula pra outra história direito. Então é tipo muito confuso, mas essa é a intenção, você percebe que essa é a intenção. E tem muitos momentos do livro, tem um momento no final específico que um personagem fala assim: ah, se não é pra ter sentido, tipo uma carta que ele tá lendo, se não é pra ter sentido, que bom, pelo menos a gente não precisa gastar nosso tempo procurando sentido. E eu fiquei muito, será que era o Lewis Carroll tentando passar essa mensagem pra gente não olhar muito fundo na história? Mas não sei também, né? Tem vários estudos sobre esse livro e eu fiquei curiosa pra ver o que pessoas que estudam literatura falam desse livro, pessoas que estudam essa história. Eu vou dar uma olhada depois se eu acho algum vídeo falando sobre, mas eu achei interessante, divertido, mas eu senti que eu não consegui captar muito. Eu falei pra vocês, eu acho, né, que eu dei 3,5 estrelas, mas foi isso, a minha experiência com ele não foi 100% satisfatória, eu diria. O Christine do King, eu tô gostando bastante. Aquela coisa do King é que ele cria esses ambientes que você não quer sair dali de certa forma. E por isso que é tão legal o jeito que ele constrói a história, porque por mais que seja de terror, algumas de fantasia, mas a grande maioria de terror, você ainda fica completamente preso pelo que ele tá fazendo e você se apega aos personagens. Tipo, eu tô super apegada aos personagens. Só que, gente, tem tanto comentário misógino no livro que, tipo, tá sendo difícil passar por cima deles, viu? É bem complicado, como eu falei pra vocês, vários comentários gordofóbicos também, tipo, vários. Então, assim, complexo isso, viu? Porque tá atrapalhando a minha experiência de leitura ter que lidar com esses comentários o tempo todo na história. Mas a história, fora isso, é uma boa história. É um pouco cansativo demais, é aquela coisa do King que eu vi a Noel, que eu não sei se vocês acompanham a Noel, ela é uma booktuber gringa que ela gosta muito do King e ela falou que é aquela coisa do King que ele escreve, parece que não tinha ninguém lá pra avisar, já tá bom pra você parar, sabe? Você não precisa desenvolver mais nesse ponto da história, porque são coisas que, no geral, não fazem muita contribuição. Mas, querendo ou não, é o jeito que ele escreve, é o jeito que ele constrói a história. E eu gosto bastante, mas em alguns momentos fica cansativo. Você fica, por que ele tá me falando sobre a irmã desse personagem, se a irmã dele nem vai ser tão importante pra história em outro sentido, sabe? Então, assim, complexo, mas eu tô gostando.
E eu decidi o filme que eu vou assistir hoje, que foi citado na série, que é o filme Gaslight, de 1944. Inclusive, esse termo gaslight foi o que deu origem ao termo gaslighting, que é aquela coisa de quando... Geralmente fala bastante questão de machismo, que é quando uma mulher, ela tem certeza que uma coisa tá acontecendo e aí o homem faz ela sentir que ela tá doida, que por mais que aquilo seja verdade, ela começa a acreditar que é mentira, porque sempre tem alguém falando que ela tá doida, que aquilo não tá acontecendo. E eu acho que surgiu o nome por causa desse filme, né? O nome pra esse tipo de situação foi por causa desse filme. Então eu tô bem curiosa pra ver o filme. E Gilmore Girls, eu sempre lembro muito das cenas delas assistindo os filmes antigos, filmes em preto e branco mesmo, da Old Hollywood. Então eu estou bem animada pra esse filme e eu vou continuar lendo Christine até mais ou menos umas 10, 11 da noite, porque aí é quando eu vou ver o filme pra terminar certinho a 1h da manhã, que é o tempo que acaba as minhas 24 horas. E é isso, por enquanto, que eu tenho pra falar com vocês. Acho muito engraçado essas coincidências de quando a gente tá lendo o livro. Tipo, eu tô lendo Christine agora, acabei de terminar Alice nos Países das Maravilhas. E aí, do nada, aparece aqui, disse ele em uma voz ofegante que me fez lembrar o coelho branco de Alice no País das Maravilhas. E sempre que eu leio alguma coisa do King, acontece coincidências bizarras desse tipo. Eu acho muito doido. Bom, pessoal, agora é 10h34 da noite e desde que eu falei com vocês, eu li bem pouco, na verdade, porque eu fiquei distraída porque eu resolvi fazer a miniatura desse vídeo. Poderia ter feito isso amanhã, mas eu tenho agonia de quando eu tô gravando vídeo, eu já quero fazer a miniatura antes de tudo, sabe? Eu não sei por que acontece isso, mas eu sou muito fissurada com esse negócio de miniatura. Eu fico muito preocupada de como vai ficar, se eu consigo tirar print de alguma parte do vídeo, enfim. Aí eu acabei lendo um pouco, mas por quê? Antes de fazer a miniatura, eu cheguei na página 190 do livro, que é onde eu vou parar na história, né? E o livro, ele é dividido em 3 partes, e eu cheguei no final da primeira parte. E eu pensei assim, eu não sei quando eu vou conseguir pegar esse livro de novo pra ler, porque quarta-feira eu tenho um compromisso e eu quero ler os outros livros que eu tô lendo também, além desse livro aqui. Eu quero terminar ele esse mês, começo do mês que vem, mas eu queria terminar mesmo esse mês. Mas aí eu pensei que era melhor parar numa parte assim. Eu sou muito dessas coisas, sabe? Eu não consigo parar no meio do capítulo. Eu gosto de parar em partes específicas do livro. E aí, então, o que eu posso comentar sobre essa primeira parte? Eu já falei pra vocês a sinopse e eu já falei mais ou menos o que eu tô achando. Mas assim, é aquela coisa, eu gosto muito da escrita do King, eu gosto muito de como ele constrói histórias, principalmente essa questão de cidade pequena. A maioria das histórias dele que eu li até hoje se passam em ou cidades ou pequenas, ou ambientes pequenos, assim, tipo... O hotel, por exemplo, do Iluminado não é um ambiente pequeno, mas quando você pensa em ambiente de história, é pequeno, sabe? Porque é só um hotel com esses 3 personagens. Eu acho que o King faz isso muito bem, porque aumenta o terror, essa sensação claustrofóbica de você estar preso nesse pequeno universo que ele cria. E eu acho isso genial, sabe? Eu acho ele um escritor, assim, muito competente. Mas eu tô muito incomodada com os comentários sexistas, com a gordofobia desse livro. E assim, eu vou continuar lendo, mas, sabe, afetou a minha leitura. Não é o tipo de coisa que eu consigo passar por cima. Principalmente tem livros que eu já notei isso dele, mas é bem menor. Nesse livro eu tô sentindo muito mais. Principalmente porque o carro, ele referencia o carro como no feminino. E ele faz questão de lembrar disso várias vezes e... é muito bizarro o jeito que ele fala sobre o carro no feminino e as mulheres personagens do livro. Então assim, né, pouco de problema com o livro nesse sentido. Fora isso, o livro é divertido, né? E eu senti um pouquinho de medo, viu, gente? Ontem à noite, principalmente. Mas é aí que eu vou parar no livro, eu vou continuar ele. Não sei se vou trazer um vídeo sobre o livro. Se eu terminar ele em algum vlog futuro, eu comento o que eu achei. Mas me sigam no Scooby, porque lá eu coloco a minha nota do livro, vocês têm uma noção melhor do que eu achei. Às vezes eu comento no Instagram também. Agora eu vou assistir o filme que eu falei pra vocês, porque já é 10h30, o filme tem 2 horas. Então eu acho que é ok começar agora, que aí eu termino até o final da maratona 24 horas que eu fiz pra mim, que vai terminar 1h da manhã. Então é isso. I'm going